Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda lição da nossa escola bíblica dominical, nosso terceiro trimestre do ano de 2026. Uma alegria ter vocês aqui conosco para esta segunda lição e eu espero encontrá-los bem. Para hoje, a lição de número 2, cujo tema é A Porta da Fé se abre entre os gentios. Nosso textuário diz: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E a nossa verdade prática diz-nos: o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. E essa é uma verdade maravilhosa, né? Porque através do evangelho, sendo levado por aqueles que proclamam a mensagem do reino, a saber, a igreja, isso revela então o eterno desejo de Deus, ou revela a vontade de Deus em salvar a todos. E quando eu digo que a igreja ela leva este evangelho, é porque esse é o propósito do Senhor para com a igreja. Nós somos acostumados a dizermos que possuímos ou que temos uma missão, quando na verdade Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a missão. Então existe um mundo que carece, que necessita, e o meio pelo qual Deus manifesta a sua salvação, o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder é através da proclamação do evangelho por meio da igreja. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sino e a ficar conosco, tá bom? Nos ajude comentando, curtindo, compartilhando, enviando para alguém, pois eu tenho certeza que muitos poderão ser abençoados por tudo quanto aqui nós meditaremos. Então vamos lá? No tópico de número 1, nós temos a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. E o que eu acho interessante aqui é a estratégia missionária de Paulo, né? Paulo vai tratar sobre um conceito, uma ideia de primeiro judeus, depois gentios. E esse é um detalhe que merece a nossa atenção, e o pastor Wagner pontuou sobre isso aí, né? Após eles descerem em Salamina, eles anunciaram o evangelho na sinagoga. Paulo e Barnabé anunciam o evangelho do reino de Deus, a palavra do reino de Deus, primeiramente nas sinagogas. E essa é uma prática que se repete ao longo do livro de Atos. Nós veremos isso nessa primeira viagem missionária, em outras viagens. E à primeira vista, isso pode soar um tanto que contraditório, afinal, nós estamos falando do evangelho indo ao encontro dos gentios. E por que está sendo anunciado na sinagoga, vamos assim dizer, na igreja dos judeus? Isso aqui é uma estratégia fundamentada tanto na história, bem como na redenção da própria natureza da promessa feita por Jesus. Olha o que Paulo diz aí em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa expressão primeiro do judeu não significa, em hipótese alguma, a ideia de exclusividade. O que nós temos aqui é uma prioridade histórica. Deus escolheu Israel para receber as alianças, para receber a lei, também a promessa messiânica. Portanto, é natural que o anúncio, que o cumprimento dessas promessas comece a partir deles, até porque eles esperavam o Messias. Um outro ponto interessante a pensarmos aqui é que estas sinagogas não eram ambientes ou templos para sacrifício. Elas funcionavam como centros de ensino das Escrituras, ambientes de oração, de meditação, ambientes da convivência de comunidade judaica. E diga-se de passagem, isso é comprovado aí historicamente, né, que após o exílio babilônico, elas se tornam fundamentais para preservar a identidade religiosa do povo. A história vai nos informar dizendo que, no primeiro século, praticamente toda cidade importante do Império Romano possuía pelo menos uma sinagoga. Veja se isso não é maravilhoso. Isso facilita enormemente o trabalho missionário de Paulo, né, que encontrava nesses locais públicos pessoas já familiarizadas aí com as Escrituras. O que nós temos aqui é Deus preparando o cenário já,
séculos antes da chegada dos apóstolos, né, na ocasião, por exemplo, da dispersão dos judeus, né, a saber aí a diáspora, né, a presença das sinagogas aqui em todo o império, são meios pelos quais Deus vai usar como uma verdadeira rede missionária para a propagação do evangelho de Cristo Jesus. Nós temos aí também, colocado pelo pastor Wagner, e eu achei muito interessante, a menção de João Marcos, né, que ele é um auxiliar de Paulo e Barnabé, e isso denota para nós a ideia de que todo mundo precisa de ajuda, ninguém consegue fazer nada sozinho. Há quem diga, né, que João Marcos era aquele que cuidava da questão dos livros, né, dos pergaminhos, enfim. Nós temos o confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Na ocasião em que Paulo chega a Pafos, eles saem de Salamina, agora vão a Pafos, né, dão uma volta, cruzando de um lado ao outro, e chegam a Pafos. Quando chegam lá, eles se deparam com Elimas, famoso mágico, né? E nós temos aqui um episódio que não deve ser interpretado apenas como um milagre de juízo, um milagre punitivo, né? Lucas entende que existe um propósito muito maior aqui. Então existe uma sequência narrativa que eu acho muito interessante nós pensarmos nela. Primeiro, o Espírito envia, o evangelho é anunciado, surge essa oposição espiritual, nós temos o poder de Deus sendo manifestado aqui e prevalecendo, e nós temos uma autoridade gentílica crendo na pregação dos apóstolos e se convertendo à fé. Então, esse padrão aqui que eu citei, ele é um padrão que também se repete em Atos, né? Ele também se repete. Nós vamos vendo por várias vezes o Espírito enviou a igreja, o evangelho vai ser anunciado, vai surgir oposição, o poder de Deus vai prevalecer e pessoas serão alcançadas. O nome desse mágico, que é Bar Jesus, que significa literalmente filho de Josué, ou filho da salvação, ele tem uma contrariedade, porque aquele que era para ser conhecido como filho da salvação é chamado por Paulo aqui no versículo de número 10 de filho do diabo. E essa mudança, que não é um insulto impulsivo, né? Mas há comentaristas que vão dizer que se trata de uma denúncia profética. Enquanto o nome dele indicava uma espécie de aparência religiosa, a conduta dele revelava qual era a sua verdadeira filiação. Junto disso, nós temos Sérgio Paulo, que é o primeiro governante, vamos assim dizer, romano convertido na narrativa de Atos. Lucas dedica aqui uma atenção especial a esse procônsul, né, por nome de Sérgio Paulo, e também não é por acaso, né? O evangelho aqui agora começa a alcançar pessoas de grande influência política, né? Mas quem era? O que era um procônsul? No sistema administrativo romano, por exemplo, existiam diferentes categorias de governadores. Havia umas províncias que eram consideradas pacificadas, e aí elas eram administradas pelos procônsules, né, nomeados aí pelo Senado. Então Chipre pertencia justamente a essa categoria, né? Por isso Lucas utiliza esse título para ele, não de governante, mas de procônsul, né? E é o título correto. Existe um contraste muito interessante aqui, pois no início de Atos dos Apóstolos, nós temos o evangelho alcançando os pecadores da Galileia. Agora nós temos o evangelho alcançando um representante da administração imperial. O que que isso demonstra para nós através da narrativa aqui do evangelista Lucas? É que Cristo é o Senhor tanto dos humildes quanto das autoridades, dos leigos e dos entendidos. Isso aqui é uma antecipação, né, do cumprimento ali das palavras de Jesus em Atos 1:8, que o testemunho, a mensagem do evangelho chegaria até os confins da terra, alcançando todas as camadas da sociedade. É exatamente o que nós temos aqui. Esse homem que era colocado, o Elimas, que era colocado junto aqui a esse procônsul, ele servia como uma espécie de conselheiro, né, do procônsul, em alguns casos dos governadores, dos imperadores. Nós temos isso lá no Êxodo, nós temos isso na corte babilônica, quando os quatro jovens judeus estão lá, né? E o que ele está fazendo aqui é tentar impedir que a mensagem apregoada por Paulo e Barnabé, ela surtisse efeito na vida de Sérgio Paulo. Paulo então o repreende. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós temos uma manifestação de juízo divino. E aí até nós temos um contraste, porque o apóstolo Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, ficou cego por alguns dias. E agora nós temos um mágico, alguém que está trabalhando contra o evangelho, que fica cego por rejeitar
a mensagem do evangelho. Mas o que nós temos é a manifestação do poder, trazendo aqui a salvação para Sérgio Paulo. A partir daqui, após o êxito em Chipre, Paulo e Barnabé seguem agora para a região da Ásia Menor, né? E aí aqui eles vão estar em Antioquia da Psídia, e aí nós temos uma mudança já nessa narrativa, né? O foco já muda. E Lucas registra aqui o primeiro sermão missionário completo de Paulo. E é um sermão extraordinário, né? Nós temos agora a menção do terceiro sermão descrito em Atos dos Apóstolos. O primeiro sermão é o sermão de Pedro, na ocasião do derramamento do Pentecostes. O segundo sermão muito descritivo que nós temos é o sermão de Estevão, né, na ocasião do seu apedrejamento, e agora nós temos esse terceiro sermão, que também é um sermão extenso e que manifesta de forma poderosa a manifestação da graça de Deus. Então, observemos que esse discurso de Paulo aqui, nessa ocasião, segundo os teólogos, né, é considerado um dos textos missionários mais importantes do Novo Testamento. Até aqui, Lucas enfatizou a direção do Espírito Santo. E agora ele vai mostrar a partir daqui o conteúdo da pregação apostólica. Então vejamos, qual foi o impacto do evangelho em Antioquia da Psídia, né? E é o evangelho que ilumina. Primeiro, nós temos essa ideia de Antioquia da Psídia, que é uma cidade também estratégica, e não se trata da mesma Antioquia da Síria, que nós falamos na lição passada, né? Não é a mesma, nós estamos falando de uma outra cidade. Só a nível de curiosidade, no mundo helenístico havia cerca de 16, alguns dizem 17 cidades com o nome de Antioquia, tá? Mas aqui nós temos duas aparecendo na primeira viagem missionária. E aí nós temos as diferenças entre elas. Antioquia da Síria é a igreja missionária, Antioquia da Psídia é o campo missionário. Antioquia da Síria é a base de envio, Antioquia da Psídia é o local da evangelização. Antioquia da Síria está na Síria e Antioquia da Psídia está na Ásia Menor. Antioquia da Psídia ela foi fundada por Seleuco I Nicator, né? Mais posteriormente foi transformada em uma colônia romana pelo imperador Augusto por volta do ano 25 a.C. Existe uma curiosidade muito importante quanto a essa ideia de se tornar uma colônia romana, tá? Pois não se tratava apenas da ideia de uma cidade, mas é como se fosse considerado uma extensão de Roma. Essas colônias romanas geralmente possuíam soldados aposentados, uma administração romana, direito romano e um forte patriotismo ao império. Logo, era uma cidade estrategicamente militar. Os habitantes dessas cidades falavam em grego, mas o latim também era amplamente utilizado devido à presença militar. E mais uma vez nós percebemos aqui a providência divina, como eu disse há pouco, né? A língua grega, que na ocasião se tratava do koiné, que era a língua universal desses dias, vamos assim dizer, a língua internacional, ela permitia que Paulo anunciasse o evangelho em praticamente todo o Mediterrâneo Oriental. Deus preparou o mundo antes da chegada da igreja. Isso é importante a gente observar. Deus preparou o mundo para que a igreja proclamasse o evangelho. Olhe, por exemplo, as construções das estradas romanas, né, que ligaram países, nações uns aos outros, provisão divina. A Pax Romana, né, a paz romana, o período de quase 200 anos de paz e de prosperidade do Império Romano. A língua grega, que, como eu disse aqui, era uma língua internacional nos dias de Paulo. As sinagogas espalhadas pelo Império, como dissemos há pouco, quase que todas as cidades mais importantes do Império Romano tinham pelo menos uma sinagoga, um ponto de encontro para a proclamação do Evangelho. Isso foi Deus trabalhando o mundo para que a igreja pudesse cumprir o propósito de Cristo estabelecido para com seu povo. Paulo utiliza-se de um método missionário. Qual era? O método de Paulo era que ao entrar na cidade, ele se dirigia imediatamente à sinagoga. E aí nós temos uma outra curiosidade cultural, porque a sinagoga seguia uma liturgia. Assim como nós temos uma liturgia em nossos cultos, as sinagogas também seguiam uma liturgia. Então, a liturgia nas sinagogas era a oração, a leitura da lei, a leitura dos profetas, a explicação e a palavra aos visitantes. Grave bem, oração, leitura da lei, leitura dos profetas, a explicação e a palavra aos visitantes. E foi exatamente nessa ocasião que os líderes deram uma oportunidade para Paulo, né? Atos 13, 15,
Atos 13:15 diz-nos assim, ó: "E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai." Aí no verso 16 diz: "E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi." O que que nós temos aqui? Paulo ele não interrompeu a reunião, Paulo não foi desrespeitoso, Paulo não quebrou a ordem da sinagoga, que demonstra de Paulo uma sensibilidade cultural, né? Porque aqueles que fazem a obra, aqueles que fazem missão, precisam ter essa sensibilidade. O missionário, o pregador, ele não precisa ser aquele que destrói a cultura para anunciar a Cristo. Quantas pessoas nós vemos hoje, às vezes, nas praças públicas, nas ruas, que ao invés de falarem de Jesus, ficam atacando as pessoas e depois usam disso para dizer que estão sendo perseguidas, que estão sendo atacadas por amor ao Evangelho, quando na verdade elas estão indo contra uma ideia cultural, querendo anunciarem aquilo que o ambiente não é propício para isso. Olha o exemplo que Paulo nos dá, respeitando o ambiente, manifestando a mensagem de acordo com as condições que vão lhe sendo propostas. Paulo compreendeu a questão da cultura para depois apresentar a Cristo dentro daquele contexto. E Paulo vai fazer isso posteriormente. Nós vamos ver na ocasião do Areópago, né? Paulo observava o cenário sem querer ferir, mas na oportunidade que tinha para falar de Cristo, Paulo fazia. Então, esse princípio aparece diversas vezes no ministério paulino. Nós temos então aqui agora o primeiro sermão missionário de Paulo, conforme nos é descrito aí. E esse sermão é maravilhoso, porque nós estamos aqui no coração do capítulo, né? Desse capítulo de número 13. Lucas ele vai registrar um discurso cuidadosamente estruturado, né? E isso demonstra que Paulo ele não pregava de forma improvisada, né? Paulo não era aquele eu recebi agora, não, não. Paulo sabia exatamente o que estava falando, fazendo, né? Ele estava preparado para aquilo ali. Então, a mensagem de Paulo, se nós observarmos aqui, ela possui uma lógica, ela possui uma progressão, ela possui um fundamento. Nós poderíamos dividir aqui, e até já está trabalhado sobre isso, essa mensagem de Paulo em três partes. A primeira parte, Paulo vai tratar sobre a história da eleição de Israel. Paulo vai recordar os patriarcas, vai falar sobre a descida ao Egito, vai falar sobre o Êxodo, vai falar sobre o deserto, vai falar sobre Josué, vai falar sobre Juízes, vai falar sobre Saul, vai falar sobre Davi. Por que que Paulo começou tão longe? Porque a proposta de Paulo aqui é mostrar que Jesus não surgiu de repente. Paulo não está falando de um aventureiro, de alguém que apareceu do nada. Não, Paulo está falando de alguém que tem uma origem histórica. E ele está falando a um povo que considera muito a história, povo que ama a intelectualidade. Logo, a proposta de Paulo é mostrar que Jesus é o cumprimento de toda a história da redenção. Por diversas vezes, Paulo destaca as ações de Deus, fazendo uso de verbos. Paulo vai dizer que foi Deus quem escolheu, Deus quem fez crescer, Deus quem tirou, Deus quem suportou, Deus quem destruiu, Deus quem deu, Deus levantou, Deus prometeu, Deus cumpriu. O sujeito principal do sermão que Paulo apresenta aqui não é Israel. O sujeito principal da mensagem de Paulo é o próprio Deus. Lucas demonstra que a história da salvação sempre foi conduzida pelo Senhor. Essa é a primeira parte. Ao longo da história do povo de Israel, Paulo mostra que o Senhor é aquele que está controlando essa história e desenvolvendo-a com o propósito de salvação. A segunda parte da mensagem de Paulo, Paulo demonstra aqui que Cristo é o Filho prometido. Agora, Paulo chega ao centro, né, do seu sermão, e aí nós vemos Paulo falando sobre João Batista, aquele que prepara, Jesus vem, Jesus morre, Jesus ressuscita, e as escrituras se cumprem. É interessante nós observarmos que a ressurreição de Jesus ela ocupa mais espaço nas mensagens do apóstolo do que a crucificação. Isso acontece em praticamente todos os sermões registrados em Atos dos Apóstolos. E há uma curiosidade aqui, porque Paulo vai falar sobre isso, vai falar sobre a pessoa de Cristo, e ele não fala sem base. Paulo vai usar o Antigo Testamento para fundamentar a sua mensagem. Ele vai citar Salmos 2, Isaías 55, Salmos 16. Isso mostra o quê? Que os apóstolos, e em especial Paulo aqui nessa ocasião, eles interpretavam toda a Escritura à luz de Cristo.
Então, o Antigo Testamento não apontava apenas para Israel, ele apontava para Cristo. E vale ressaltar isso aqui: toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, deve apontar para Cristo. A terceira e última parte da pregação de Paulo era um apontamento para um chamado à decisão. E aqui nós encontramos um dos textos mais profundos de toda a teologia paulina, né? Que é a ocasião em que Paulo diz: por meio deste vos é anunciado o perdão de pecados. E o que é interessante observar aqui é que Paulo não está oferecendo religião, Paulo não está oferecendo filosofia, Paulo não está oferecendo moralidade. Paulo está dizendo que o que está sendo oferecido aqui é o perdão dos pecados. E isso é interessante. Nós não podemos evangelizarmos, ou irmos às ruas, ou falarmos de Jesus com a intenção de ganharmos para o rebanho. É importante que a nossa igreja cresça, mas nós precisamos demonstrar a estas pessoas a condição que elas estão e que Cristo é o maior interessado em perdoar os seus pecados. E aí nós temos a reação ao evangelho. E há uma característica marcante em Atos, que a mesma mensagem produz respostas diferentes. Lucas registra aqui na ocasião pelo menos três, né? São três grupos. O primeiro grupo são os que creram. Entre eles tem judeus, tem prosélitos, tem gentios tementes a Deus. O segundo grupo são os curiosos. No versículo 42, Lucas identifica eles como gentios. Eles pediram que Paulo voltasse no sábado seguinte. Próximo sábado, volte, Paulo. Sábado que vem, vamos nos reunir de novo. A gente quer te ouvir. A gente quer saber o que mais você tem. Aí o texto diz que no versículo 44, que no próximo sábado reuniu, e a expressão de Lucas, quase toda a cidade, talvez seja uma expressão retórica, mas observe que a menção é muito interessante. Quase que toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Observe que o interesse inicial aqui, ele abriu espaço a um ensino mais profundo. E por fim, a terceira classe de pessoas são os opositores, né, os líderes judeus, movidos por inveja que contradiziam Paulo, né, aos quais, dado a sua rejeição, conforme diz aí o pastor Wagner Gabi, se tornaram indignos da vida eterna por causa da resistência voluntária ao evangelho. E algo interessante aqui a pensarmos, pois essa oposição deles aqui, ela não é por falta de argumentos bíblicos. Lucas identifica que essa oposição, ela é motivada pela inveja, é uma motivação moral, né? E esse detalhe aqui, ele demonstra para a gente que a resistência ao evangelho nem sempre é uma questão de intelectualidade. Muitas das vezes nasce do orgulho e do apego ao poder religioso. Observe que esses judeus não aceitavam que a mensagem de Paulo estivesse causando efeito, impacto nas pessoas, e são movidos por inveja agora e passam a fazerem a oposição. E aí nós temos a grande declaração missionária, né? Pois a rejeição dos judeus aqui, quanto à mensagem, ela causou tristeza no apóstolo Paulo. Lógico, Paulo está pregando, imagine, o anúncio do evangelho, alguém se levanta em oposição, fazendo uma série de situações, isso causou tristeza. Mas diante desta rejeição, Paulo vai declarar no capítulo 13, versículo 46, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiramente a vós, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Que coisa maravilhosa! Essa porta da graça se abrindo, essa porta da fé se abrindo, porque é o plano de Deus também que os gentios fossem alcançados. E aqui se cumpre, então, o propósito divino anunciado em Isaías, né, dizendo que Israel seria luz para as nações, e de Israel viria o Cristo, a luz para a revelação dos gentios. Queridos irmãos, até aqui, Lucas está nos mostrando a expansão do evangelho, o impacto desta mensagem. Mas a partir daqui para frente, e o tópico de número 3 agora, Lucas vai nos mostrar qual é o preço dessa missão, qual é o preço da missão. Porque muitas pessoas pensam que a obra missionária é o sinônimo de glórias, de honras. Mas será mesmo? Será que há um preço a se pagar? E a partir daqui, o foco da narrativa muda de novo. Porque aqui deixa de ser o sucesso aparente da evangelização e Lucas passa agora a destacar a perseverança dos missionários, né? Para quem pensa que a missão, a obra missionária é um mar de rosas, é exigido daqueles que fazem a obra de Deus a perseverança, a dedicação, o lutar contra uma série de situações. E o que Lucas quer nos ensinar aqui?
Lucas quer nos ensinar que a verdadeira obra missionária, a verdadeira igreja missionária, ela precisa perseverar. Uma igreja verdadeiramente missionária, ela não mede o seu sucesso pelo número de conversões, mas o sucesso dessa igreja é medido por sua fidelidade em meio às tribulações da vida. Eu sempre digo, na igreja em que estou pastor, eu sempre falo aos irmãos, não meçam a espiritualidade de ninguém por sua intelectualidade, pelo tanto que ele fala em línguas, pelo quanto de agenda ele possui. A nossa espiritualidade, a nossa maturidade é medida pela forma que nós nos portamos quanto às situações da nossa vida. E é o que nós veremos aqui. No tópico, então, de número 3, nós temos a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. E é interessante nós observarmos aqui, porque até esse momento da viagem missionária, Paulo havia enfrentado a oposição verbal e a oposição espiritual. Mas aqui, Paulo vai enfrentar a oposição física. E aí é o problema, né? Quando vem para cima, quando ameaçam, no caso de Paulo aqui vai ser apedrejado, e aí dá para perseverar numa hora como essa, ou a gente abandona tudo, ou a gente vai fazer outra coisa, porque a situação fica difícil. É o que nós veremos. O que Lucas deseja nos mostrar aqui? É que a expansão do evangelho não aconteceu porque os missionários tiveram facilidade, mas aconteceu porque eles foram fiéis. A expansão do evangelho, ela só aconteceu porque eles permaneceram fiéis. E se nós desejamos, irmãos, vermos a expansão do evangelho, do reino de Deus, importa para nós que permaneçamos também fiéis ao Senhor. E essa é uma lição extremamente necessária para a igreja contemporânea, para os nossos dias mesmo, né, em que muitas das vezes a vontade de Deus é associada apenas aos momentos de prosperidade, tranquilidade, sucesso, às honrarias. Paulo ensina exatamente o contrário. A maior lição de Paulo aqui, enquanto esteve na missão em Icônio e em Listra em especial, né, nessas duas, o que nós mais vemos é que a maior lição que Paulo nos dá, enquanto esteve na missão em Icônio e em Listra, é que o caminho da missão passa pela cruz. Mas vamos lá, nós temos Icônio, quando o evangelho divide opiniões. Icônio era uma cidade importante da região licaônica, né, que era a região que hoje nós chamaríamos de Turquia, né, localizada em uma rota comercial que ligava o interior da Ásia Menor ao litoral. Era uma cidade multicultural. Nessa cidade haviam romanos, haviam gregos, haviam judeus, haviam povos locais da Licaônia. Então, nós estamos falando aqui de uma diversidade que vai tornar agora Icônio um ambiente extremamente estratégico para o evangelho. Observe que essa é uma característica à luz da Bíblia Sagrada. Diversos tipos de pessoas são ambientes propícios à propagação do evangelho. Paulo estabelece o mesmo método. Mais uma vez, Paulo inicia o seu ministério na sinagoga. Isso revela que a sua estratégia não era uma estratégia improvisada. Paulo segue um padrão: sinagoga, a pregação, a conversão, a posição, formação de discípulos e o estabelecimento da cidade, a mudança de cultura. E esse é um ciclo que vai se repetindo em Atos. É importante nós atentarmos a um fato aqui, que Deus trabalha em meio à nossa perseverança. O fato de Paulo encontrar oposição em praticamente todas as cidades não significava que ele estivesse fora da vontade de Deus. E na verdade aqui era justamente o contrário. Lucas vai afirmar que creu uma grande multidão. Mas não obstante essa multidão crer, logo em seguida judeus incrédulos incitaram gentios, né, e essa é uma característica constante aqui, né, judeus incitando, 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 eles incitam os gentios agora contra o apóstolo Paulo. E aí aqui nós temos o evangelho agora sendo então colocado à prova, porque Paulo ensinou, Paulo pregou, e Lucas afirma aqui que creu uma grande multidão. Mas logo em seguida também diz: os judeus incrédulos incitaram gentios. Olha só, os judeus incrédulos incitaram gentios. E essa é uma característica constante da pregação apostólica, né? O evangelho nunca deixa as pessoas indiferentes. A verdadeira mensagem, a mensagem genuína, ela causa reações, boas ou más, mas ela vai causar. A quem se abre a mensagem do evangelho causa transformação,
mas a quem não aceita vai deixar a pessoa mesmo angustiada. Por quê? Porque o evangelho exige decisão. Então a mensagem, quando ela é anunciada, ou ela vai manifestar uma posição de alguém que deseja mudança, ou ela vai manifestar alguém que logo rejeita e que não aceita. Então, uma igreja saudável, ela não mede, como nós já dissemos aqui, o seu sucesso apenas pelo número de pessoas, mas ela vai medir o seu sucesso pela fidelidade à palavra. Nem toda oposição significa fracasso. Nem todas as vezes que a nossa mensagem não é aceita, isso quer dizer que nós falhamos, que nós erramos, que não era essa a mensagem. A grande verdade é que, na maioria das vezes, a rejeição das pessoas confirma exatamente que o evangelho está confrontando seus pecados. Existe uma curiosidade interessante aqui em Atos 14:3, pois o texto diz assim que demoraram-se muito tempo. E esse detalhe aqui é digno da nossa atenção. Por quê? Paulo não abandonava facilmente a cidade em que estava. Enquanto Paulo tinha oportunidade de ensinar, de discipular, de fortalecer os novos convertidos ali, Paulo permanecia. Isso aqui revela para a gente uma diferença muito grande entre evangelizar e discipular. A missão não termina quando alguém aceita Cristo. Ela continua até que o novo convertido seja fortalecido. Nós temos eu acho um bom costume, eu acho um bom costume dos apelos que fazemos ao final, ao término das nossas ministrações, e as pessoas se manifestam aceitando a Cristo. Mas às vezes a gente se empolga, né? Falo a gente no sentido geral, né? Se empolga contando quantos foram salvos, quantos entregaram a vida, mas poucos são os que se preocupam ao longo dos próximos dias darem atenção a essas vidas. Paulo tinha essa preocupação, né? Paulo, o máximo de tempo que ele pudesse ficar orientando, instruindo, fazendo com que a pessoa se fortalecesse em Cristo, Paulo estava disposto a pagar esse preço. E aí eu vou deixar uma pergunta para você aqui. Qual é a diferença entre fazer convertidos e fazer discípulos? Deixa aí no comentário aí, para a gente interagir um pouquinho, tá bom? Vai ser interessante. A segunda cidade, então, nós temos a cidade de Listra. E esse é um dos episódios mais curiosos, né, dessa primeira viagem missionária. Listra era uma cidade muito diferente das anteriores. Ao contrário de Antioquia e de Icônio, ela não possuía uma comunidade judaica significativa, por isso Lucas não vai fazer menção aqui de uma sinagoga. E aí o desafio de Paulo aqui é adaptar completamente a sua mensagem. E aqui Paulo não faz citação na sua mensagem de Abraão, de Davi, de Moisés. Aqui Paulo começa pela criação. Isso revela uma grande capacidade missionária na vida do apóstolo Paulo. Por que isso? Porque nós temos algo extraordinário. Quando Paulo falava com os judeus, ele citava o Antigo Testamento. Quando Paulo falava com os pagãos, ele falava sobre a natureza. Esse é um princípio que vai aparecer também em Atos. Observe que eu sempre tenho pontuado isso. Existem coisas que vão se repetindo, existem padrões que se repetem em Atos, porque são meios já estabelecidos por Paulo para que possa alcançar essas vidas. E o que nós temos aqui dentro dessa ideia de Paulo mudar esse formato? Não há uma mudança na mensagem. O que nós temos é a mudança na forma de apresentar o plano da salvação. Então a mensagem ela não muda, mas a forma de apresentá-la pode variar conforme o público. A cada tipo, a cada classe, cada cultura, cada nação, cada povo, existe uma forma de apresentarmos. Na medida em que Paulo compreendia essa mudança, como Paulo conhecia a cultura, conhecia o entendimento desse povo, Paulo adapta a sua mensagem. Não muda a mensagem, mas Paulo adapta a sua mensagem. Lucas nos informa que nesse cenário há um homem que vai ser curado e é um coxo de nascença. E aí nós nos lembramos que em Atos 3 aconteceu isso também na vida do apóstolo Pedro, e agora o apóstolo Paulo também é usado no mesmo sinal, né? O que Lucas está mostrando aqui é algo importantíssimo também, é que o mesmo Espírito que atuou ou atuava através de Pedro é o mesmo que atua também através do apóstolo Paulo. Ou seja, a missão continua, o Espírito permanece o mesmo Espírito que usa Pedro é o mesmo que usa Paulo. Após esse milagre da cura do coxo, a multidão ficou em alvoroço, em polvorosa, né? E começaram a gritar: Zeus e Hermes. E aí aqui nós encontramos algo muito interessante a sermos pensado à luz da cultura, né, para entendermos, pois os habitantes disseram que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes. E a pergunta é por quê? Segundo uma tradição antiga, preservada por escritores como Ovídio, e Ovídio foi um dos maiores poetas romanos aí da antiguidade, Zeus e Hermes teriam visitado aquela região disfarçados de homens. Nós estamos falando
de uma crença, tá? Dentro da mitologia desse povo. Eles assim acreditavam. Eles acreditaram que Zeus e Hermes haviam visitado aquela região disfarçados de homens, mas haviam sido rejeitados aí por quase todos os moradores. E foram recebidos ali, cuidados, apenas por um casal de idoso que intitulam aí como Filemon e Baucis, né? E desde então, eles acreditavam que esses deuses poderiam voltar disfarçados novamente à sua terra. E aí, quando Paulo curou o paralítico, né, a população viu aquele negócio diferente, falaram assim: Zeus e Hermes voltaram, né? E aí, o que eles queriam fazer? Sacrificar diante deles. Então, é importante esse conhecimento dessa questão histórica, cultural, para podermos entender o porquê que estão usando nomes aqui de possíveis deuses da mitologia, né? É porque esse era o entendimento. E eles queriam sacrificar. Paulo não aceita, corrige o povo, diz que eles não eram deuses e assim por diante. E aí nós temos aqui a menção do maior perigo que Paulo sofreu aqui em Listra, né? E curiosamente, o maior perigo não foi a perseguição, mas foi o sucesso. Já parou para pensar quando o maior perigo da nossa vida pode ser o sucesso? É o que Paulo está passando aqui. Imagina, em poucos minutos, Paulo quase foi transformado em um Deus. E é aqui que muita gente fracassa, né? As pessoas às vezes não fracassam na perseguição, não fracassam nas crises, não fracassam nos problemas, não fracassam por causa das tribulações, fracassam por causa do reconhecimento. E qual foi a atitude de Paulo? De Barnabé. Rasgaram suas vestes, rejeitaram toda a glória e apontaram para Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Tantas pessoas hoje brigando por títulos e uma série de coisas, e eles renunciando tudo isso para que o nome de Cristo fosse glorificado. Ao que nós temos aí? Do momento de reconhecimento e de adoração ao apedrejamento. Nenhuma cena demonstra tanta instabilidade do coração humano como essa aqui. Há poucos instantes a multidão queria adorá-los. E agora já vão apedrejar Paulo. E o que mudou? Chegaram judeus de Antioquia da Psídia e de Icônio e mudou a cabeça da multidão. A mesma multidão que viu eles operando aquele milagre, agora foram convencidos por esses judeus de Antioquia da Psídia e de Icônio e se voltam contra Paulo. O que fazem? E observe essa facilidade com que a opinião pública mudou, que tem que servir de alerta para nós. Você já pensou se Paulo fosse movido pela aprovação de pessoas? As pessoas que o ovacionaram, que o honraram, ou agora pela rejeição que tem? Porque quem depende da aprovação de pessoas nunca permanecerá firme no ministério. A fidelidade deve estar fundamentada no chamado de Deus e não na popularidade. Quem serve a Deus não tem que ficar em busca de honrarias humanas. Não, Deus é aquele que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não podemos ser movidos pela aprovação humana. E o que se faz? Agora se voltam num senso de ira contra Paulo e o apedrejam. E o apedrejamento aqui era uma forma de execução associada essencialmente ou principalmente ao contexto judaico. O fato dessa prática ocorrer no território gentílico aqui mostra a influência pelos opositores judeus sobre a população local, que são gentios que não seguem aquele costume, aquele padrão, mas que agora se deixam levar pela influência desses judeus. Paulo é dado como morto, né? Paulo cai ao chão, fica ao chão como morto. No entanto, quando ele foi cercado pelos discípulos, o que Paulo fez? Fugiu, foi embora, voltou para casa, foi chorar, abandonou o ministério? Não, o texto diz que Paulo se levantou e entrou novamente na cidade. Que demonstração extraordinária de coragem, confiança e perseverança no Senhor. Para a gente encerrar, nós temos ainda Derbe, e aqui nós temos o fruto da perseverança. Paulo vem perseverando em meio aos desafios, e depois de tantas dificuldades, Lucas vai registrar aqui um período de relativa tranquilidade em Derbe. Aqui o texto nos informa aí que muitos discípulos foram feitos, a igreja foi fortalecida, a missão prosseguiu. Isso é significativo, né? Que após tanto tempo de sofrimento, Deus conceda um tempo de colheita. Isso ensina para a gente a necessidade de perseverarmos nas provações, pois elas frequentemente preparam o caminho para um tempo de frutificação. Em vez de seguir diretamente para Antioquia, conforme o nosso mapa, né, ao invés de Paulo retornar direto a Antioquia da Síria, Paulo ele decide revisitar as cidades onde ele havia sido perseguido. Humanamente, isso parece uma decisão errada, né? Quem não se lembra de Jesus, que em dado momento também desejou voltar à aldeia, o povo falou: não, Senhor, o povo lá quer te apedrejar, não dá para voltar.
O mesmo acontece com Paulo, né? Paulo não teme o que poderia acontecer. Paulo está disposto a revisitar a cidade. E espiritualmente essa é uma decisão pastoral, porque aquele que está envolvido com o ministério, com a obra, com o reino, ele enfrenta certos riscos em detrimento à obra, porque sabe que existem os riscos, mas maior é aquele que está com ele. Então, Paulo compreendia, né, que evangelizar sem fortalecer os novos convertidos deixaria as igrejas frágeis. E aí a gente conclui aqui que a grande frase desta viagem missionária, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, é em Atos 14, 22, né, que nós encontramos uma das declarações mais marcantes de Paulo. É necessário que, através de muitas tribulações, entremos no reino de Deus. E essa afirmação desmonta qualquer ideia de que a vida cristã será isenta de sofrimento. O Espírito Santo não nos foi dado para eliminar todas as lutas da nossa vida, mas ele nos foi dado para capacitar-nos a permanecermos firmes em meio a toda e qualquer dificuldade. Então, concluímos que a missão é uma obra do Espírito Santo. Ela nasce na oração e é dirigida por Deus e confirmada pelo poder do mesmo. O evangelho ele rompe com todas as barreiras. Em Chipre, Paulo alcança, através da pregação, o governador romano. Em Antioquia da Psídia, transforma judeus e gentios. Na Licônia, confronta uma cultura profundamente pagã. Ou seja, nenhuma cultura está fora do alcance da graça de Deus. E por fim, a perseverança confirma a autenticidade do chamado. Paulo foi rejeitado, expulso, perseguido e até apedrejado. Ainda assim, ele voltou para fortalecer as igrejas, orientar os recém-convertidos. O verdadeiro sucesso ministerial, ele não é medido pela ausência de dificuldades. O verdadeiro sucesso ministerial, ele é medido pela fidelidade a Cristo até o fim. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem conosco. Nos próximos dias nós temos aqui a lição de número 3 e será uma alegria estarmos juntos uma vez mais.